O treino desta manhã no CT Parque Gigante teve uma espécie de indicativo do técnico Mano Menezes sobre qual time vai a campo, mas as definições ainda estão sendo tomadas e existe uma tendência de pensamento sobre quais serão as mudanças que Mano fará na equipe. Além disso, o treinador considerará uma entrevista coletiva nesta quinta-feira pela manhã. O motivo a gente ainda não sabe, mas falaremos sobre o assunto. No mercado de transferências, o nome de Gabriel Barros está na mira do Internacional, que recebeu hoje a negativa do Kashima Antlers por Diego Pituca, mas promete avançar no mercado ao longo dos próximos dias, já que a janela fecha daqui a cerca de 2 semanas. Além disso, a gente fala também sobre Richard Rios, que está se aproximando de um dos gigantes do futebol brasileiro e se distanciando da direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 22 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que teve os portões abertos no aquecimento pelo técnico Mano Menezes. Depois ele fechou. Mas a imprensa pôde flagrar a divisão dos coletes entregues para o grupo de jogadores. E aí, um indicativo que Mano talvez tentou colocar pra gente sobre Matheus Dias. Ele colocou o Matheus Dias em um time titular do lado direito. Eu vou explicar. Com um colete, o Mano colocou Bustos, Matheus Dias, Maurício e Luiz Adriano. Jogadores que fazem o setor direito. O Bustos, o Vitão estava com esse colete também. O Matheus Dias, em tese, então seria titular, e o Maurício. Com outro, ele colocou os jogadores titulares do lado esquerdo. Taulara, que a gente sabe que vai ser titular, Depena, que a gente sabe que vai ser titular, Wanderson e Pedro Henrique. E ali a dúvida que existe. Então, com esse trabalho, o Mano teria indicado que vai jogar com o Matheus Dias. Eu confirmo que vai Matheus Dias? Não. O meu palpite, inclusive, eu tenho falado, é Baralhas. Mas o Mano indicou isso hoje, então pra mim ainda existe uma dúvida sobre quem será o jogador no setor do meio campo, tá? Bom, além disso, a gente gravou um vídeo aqui no canal na tarde dessa quarta-feira falando sobre a atitude do Mano que chama um pouco a atenção. Porque ele vai conceder uma entrevista coletiva na tarde, aliás, início da tarde, fim da manhã, desta quinta-feira. É a segunda quinta-feira consecutiva que o Mano vai conversar com a imprensa. E isso chama a atenção. O que o Mano quer dizer? Para quem ele quer dar recado? Normalmente, quando o treinador pede para se manifestar, ele quer dizer alguma coisa, ele quer mandar algum recado. Qual o recado que o Mano quer mandar? Eu não sei, mas a gente fala sobre isso nesse vídeo hoje à tarde. E aí eu conversei com o Alexandre Ernest, citei isso inclusive durante o Donos da Bola Rádio dessa quarta-feira, e o Alexandre Ernest me contou uma informação que ele teve, que inclusive ele já está trabalhando no canal do YouTube dele. Vai lá e segue e te inscreve no canal do Ernest. A informação que o Ernest recebeu é que o Mano Menezes irá toda quinta-feira até o final do Gauchão, então são mais 3 quintas-feiras, conceder entrevistas coletivas para falar sobre o time e para principalmente comunicar um pouco com o torcedor, algo que o Mano teria identificado que tá faltando um pouco no Internacional. Treinamentos fechados, o torcedor não sabe muito o que acontece, como não sabe muito o que acontece, não sabe muito o que esperar da escalação, e aí às vezes o torcedor cria expectativa por alguma coisa que não está sendo trabalhada pelo Mano Menezes. Então por isso ele está, de acordo com o que trouxe o Alexandre Ernst, conversando mais, falando mais, se comunicando mais, através de entrevistas coletivas, para que ele possa dar explicações e dessa forma amenizar junto ao torcedor eventuais críticas que podem acontecer por decisões que ele tome no dia do jogo, tá? Vamos começar a falar agora do mercado de transferências, porque hoje confirmei uma informação de que Diego Pituca não vem mais. O dirigente do Internacional me confirmou essa informação, que já havia sido trazida pelo Jeremias Werneck ao longo dessa quarta-feira. O Inter fez uma proposta, a gente falou aqui, de 10 milhões de reais para o Kashima Antlers do Japão pelo Diego Pituca, 30 anos de idade. Acontece que o Diego Pituca tem muita moral lá no Japão. E o Kashima Antlers recusou a proposta de 10 milhões de reais. Ele tem contrato lá só até o fim do ano. Mas os caras não abrem mão de que o Pituca fique por lá até o fim do ano
porque ele é ídolo por lá e tem muita moral. Então eles rejeitaram a proposta do Internacional, mesmo que o Diego Pituca estivesse disposto a jogar em Porto Alegre. Os caras convenceram o Pituca, recusaram a proposta do Inter e ele vai ficar por lá. Não haverá mais tentativas do Internacional por esse jogador. O que não significa que o Inter não vá contratar mais um volante, ou que não vá contratar outro volante. É uma posição que o Inter busca no mercado. A questão é que não será mais o Pituca. Poderá ser Richard Rios? Até poderá. Mas o que o Noticiário Paulista vem dizendo ao longo dos últimos dias é que o Richard Rios está se aproximando do Palmeiras, tá? Palmeiras está interessado no volante colombiano e está avançando pela contratação dele. Hoje, o empresário do Richard Rios afirmou que não está fechado com o Palmeiras, mas a imprensa paulista está tratando como um encaminhamento que existe entre Palmeiras e Guarani. O Guarani pede 15 milhões de reais pelo passe do Richard Rios, um valor que o Internacional considera muito caro. Ainda assim, o Palmeiras está avançando pela contratação desse jogador e deixa ele um pouco mais distante do Beira-Rio. Quem será o volante que o Inter vai contratar? Não sei, assim que eu souber a gente traz aqui no A Dupla, beleza? Eu quero fechar com uma informação sobre Gabriel Barros. É um atacante do Ituano, atacante de lado, tá? E a direção também procura um atacante de lado, porque tem Wanderson, Pedro Henrique só. E o Inter quer mais, precisa de mais um, pelo menos, atacante de lado de campo. E o Gabriel Barros tem 21 anos, é destaque da equipe do Ituano nesse Campeonato Paulista, que inclusive eliminou o Corinthians, e está na mira do Internacional. O staff do jogador confirmou essa informação que foi trazida inicialmente pelo Jorge Nicola, lá no canal do Nicola. Não há avanço, não há acerto, mas é o interesse do Inter. Então a gente pode começar a monitorar também a investida colorada em atacantes de lado, porque além de volantes, o Inter também busca um jogador para essa posição, porque só tem Pedro Henrique e Wanderson. Eu já havia escutado anteriormente que o Inter procurava nessa função, nos últimos dias havia esfriado as tratativas por jogadores dessa posição, agora com o Gabriel Barros, isso volta à tona e é bem possível que o Inter tente, até o próximo dia 4, avançar na contratação de um atacante de lado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu quero passar aqui algumas odds de campeonatos pelo mundo. Por exemplo, a gente vai ter, pelo Campeonato Gaúcho, só no sábado, o Grêmio Ipiranga. Odds do Grêmio 1.2, empate 5.3, o Ipiranga tá pagando 12. Mas a gente vai ter amistoso internacional Irã e Rússia, tá? Nessa quinta-feira. Odd do Irã 2.1, empate 3.25, odd da Rússia 3.1 também. 3.1, o Irã é 2.1. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!